temática. E por que Jesus, no final, no meio aqui desta parte do que a gente conhece como Sermão da Montanha, por que Jesus traz esta ordem para os seus discípulos e consequentemente para nós, sede perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celeste. Será por quê? Amados, Jesus, Ele deseja que nós possamos perseguir isto, mesmo que não venhamos a alcançar esta perfeição aqui. Então a santificação, ela é essa obra graciosa e contínua do Espírito Santo, que renova o crente à imagem de Deus. E nós vamos ver esse tema da santificação em toda a palavra de Deus, desde o Antigo até o Novo Testamento, ou do Velho ao Novo Testamento, né? Algumas pessoas não gostam dessa expressão antigo, né? Mas do Velho até o Novo Testamento, toda a Escritura vai falar sobre isso. E nesta noite nós vamos pensar mais especificamente sobre a questão da natureza e da característica da santificação, né? Nessa sequência de estudos que nós estamos a respeito da santificação. Bom, uma definição. Vê aí, meninos, que não está passando aqui. Bom, não está passando aqui, mas os meninos vão passando ali, tá bom? Por favor, verificar aí. O que é santificação? Dá para ler ali, mesmo estando pequeno? Será que consegue ler? Não consegue não? Alguns acho que conseguem ler, né? É a graciosa e contínua operação do Espírito Santo, pela qual ele livra o pecador justificado da poluição do pecado, renova a sua natureza toda na imagem de Deus e o prepara para realizar boas obras. Então é a graciosa e contínua operação do Espírito Santo. Isso é a santificação. É algo que é hoje, é amanhã, é depois de amanhã, é algo para todo sempre. O Espírito Santo vai continuamente mover os nossos corações, as nossas vidas, para que aquela pessoa que Jesus já justificou, ou seja, Jesus já pagou o preço lá na cruz, ou seja, ela já é justificada, para que esse justificado possa ter a sua vida cada vez mais parecida com Jesus, cada vez mais buscando este ser perfeito, renovando, né, a sua natureza. E aqui nós pensamos em 3 eixos. Primeiro, liberta da poluição. Que poluição? A poluição das indústrias? É dessa poluição? Hein? Não. É da poluição do pecado. O pecado, ele tem essa característica de fazer com que as coisas sejam destruídas, de que as coisas sejam, entrem num estado de putrefação, de destruição. Então o pecado tem essa característica. Então, em primeiro lugar, a santificação vai nos livrar dessa poluição do pecado. O segundo, vai renovar a natureza, de um velho homem caído, destruído, dado ao pecado, as coisas deste mundo, para um novo homem, que agora vai pensar e refletir nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. E em terceiro lugar, o terceiro eixo que está aqui, né, é o eixo das boas obras. A santificação vai nos preparar para as boas obras. Aquilo que nós vamos fazer vai expressar verdadeiramente quem nós somos. Beleza até aí? O atributo, então, como a santificação como um atributo central de Deus, né? No Antigo Testamento, nenhum atributo divino se destaca tanto quanto a sua santidade. Ela é o eixo a partir do qual todos os outros atributos são compreendidos. Primeiro, princípio, a santidade aplicada às criaturas é sempre derivativa, expressão de uma relação especial com o Senhor. Ou seja, o nosso Deus é santo e Ele requer de nós uma santidade. Conforme registrado em Levíticos, sede santos, porque eu sou santo. E se eu sou filho de Deus, se eu sou ligado a Deus, eu vou viver como filho
de Deus. Se Deus é santo, então eu vou ser santo. Alguns até usam uma expressão popular que é bem interessante. Não é Bíblia não, tá, gente? Não é Bíblia. Não vai falar que o pastor Natanael colocou coisa na Bíblia, mas é um dito popular. Que alguém, aí é o irmão Luiz, né, que sabe disso, a minha mãe, a irmã Creuza, né? As pessoas mais experimentadas aí, seu Nildo. Tem um ditado que diz assim: graveto, como é que é? Hein? Graveto não pula longe do pau. Não vai longe do pau. Porque existe uma ligação. Existe uma ligação com a árvore, com o tronco, com aquela árvore maior. É nesse sentido de que eu sou um pouco parecido. De alguma forma, eu vou levar os traços. Seja no vínculo familiar você vai levar, mas e nós em relação a Deus? O pecado nos afastou de Deus. Então nós vamos fazer coisas que desagradam a Deus. Mas a santificação é esse processo que vai nos levar a sermos mais parecidos com o Senhor. Também, Isaías 6:3 diz: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, a partir do momento que cada vez mais os cristãos vão evidenciando esta santidade, isso vai produzir algo abençoador na vida das pessoas que estão ao redor. Até aquele que não é crente vai desfrutar de benefícios por causa dos crentes, por causa dos santos. Daí nós pensamos, irmãos, sobre que transformação aqueles que são crentes estão produzindo na sociedade a qual estão inseridos. Será que o nosso bairro não era para ser melhor? Será que a nossa cidade não era para ser melhor? Então significa que estamos tendo alguns problemas em relação à vida de santidade, a expressar, a ter este eco das Escrituras, esse replicar do ensino das Escrituras, desta santidade. Então toda a terra deve ser cheia da glória do Senhor. Isso vai acontecer? Vai acontecer. No dia final, tudo isso vai se concretizar. Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos refletir sobre esta realidade. Aqui, a gente tem uma divisão sobre os lugares, templos e ritos e pessoas. Pensando em Israel, Israel vivia imerso em um mundo dividido entre o comum e o sagrado. Naquele tempo, lá ainda, quando toda a revelação não tinha sido passado ao povo, ela estava mais restrita ao povo de Israel, existiam alguns aspectos pelos quais eles viviam as questões da santidade. Primeiro, relacionado a lugares. A figura da santidade estava ligada ao tabernáculo, ao templo, a Canaã, Jerusalém, ao monte do templo. O entendimento deles estava mais relacionado a lugares. Lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana? Ela faz uma pergunta para Jesus: aqui, onde é o lugar de adorar? É aqui ou é lá em Jerusalém? Lembra disso? Aí o que Jesus responde? Chegou a hora em que Deus busca os verdadeiros adoradores que adorarão o Espírito, a Deus em Espírito e em verdade. Não é aqui, não é nem lá, não é em Gerezim, não é em Sião, mas é em todos os lugares. Isso está relacionado também ao tempo, aos tempos. Eles tinham as festas solenes, eles tinham o ano do jubileu, em que não se produzia naquela terra, ela era separada no 7º ano, se perdoava a dívida das pessoas, e por aí vai, né? Tinha os sábados, tinha todas essas festas solenes, tinha os ritos, né, os sacrifícios, as purificações, as cerimônias da lei. Então tudo isso envolvia os aspectos relacionados à santidade. O sacerdote, ele tinha que se limpar, né? Por que alguns dos personagens da parábola do bom samaritano não param para ajudar aquele que estava ferido? O levita, o sacerdote, por quê? Ele estava mais preso às questões das purificações.
Bom, eu estou indo para o templo, eu estou indo adorar, eu estou indo prestar serviço. Se eu ajudar esse ferido, eu vou me contaminar, sujar de sangue, e tem um prazo que eu tenho que ter de purificação para poder servir. Então eles colocaram aquilo como algo acima da vida humana. Lembra que Jesus fala sobre essa questão? Porque Jesus está ampliando essa questão da santificação, não apenas presa aos rituais, aos sacrifícios. E as pessoas, né, os profetas, os levitas, os sacerdotes, esses indivíduos. Então, Israel tinha uma ideia de que apenas nesses lugares, nesses tempos, ou seja, nesses períodos de festas, nos rituais, e este tipo de pessoa que deveria se santificar. Mas a santificação era só para essas pessoas? Não. Então, nesse aspecto que nós estamos pensando inicialmente, da natureza da santificação, nós precisamos olhar para trás, para esses conceitos que existiam relacionados a Israel, para pensar num aspecto ampliado que Jesus traz da santificação. E aí nós passamos então aqui para a esfera do comum, o cotidiano, o profano, para a esfera do sagrado, né? A questão da santidade de Deus, que envolve essa consagração. Muitas pessoas fazem uma separação: eu sou crente, eu sou santo aqui. Não pode profanar esse lugar não. Eu não estou falando que a gente não pode fazer certas coisas aqui nesse local. Nós podemos nos reunir aqui, não é? Pode ter uma reunião aqui nesse local. Se necessário for, a gente não vai, às vezes, igual já aconteceu aqui, empurrar os bancos e colocar uma quantidade de cesta básica, de donativos que vai para uma catástrofe. É necessário. Mas tem pessoas que exageram. Essa semana mesmo eu vi uma igreja que se reuniu e passou no telão da igreja a convocação da seleção brasileira para a Copa. Os irmãos da igreja se reuniram lá no horário da convocação, todo mundo veio para a igreja e o pastor colocou lá no telão ao vivo a transmissão da convocação da Copa do Mundo. Legal, não é? Hein? Você não acha que é legal? Não, não pode. Então, este é um problema, que as pessoas acabam extrapolando. De um lado tem aqueles que são extremistas: eu não posso fazer nada aqui porque aqui é local consagrado. Mas tem o outro extremo daqueles que vai para um outro extremo diferente, que não agrada a Deus, não é para a glória de Deus, né? Não tem problema você se reunir para ver a convocação da Copa do Mundo, mas tem o seu lugar, o seu momento, o seu ambiente. Mas por outro lado, tem irmãos que eu sou santo aqui, eu cultuo a Deus aqui, mas lá no dia a dia, na semana, no trabalho, nos afazeres do cotidiano, não vive uma vida de consagração. Como vai testemunhar? Então, para nós precisamos pensar que a ideia bíblica é a seguinte, está aqui, santidade é fundamentalmente uma relação, ser separado do comum para ser colocado em proximidade com Deus. Então, eu vivo uma vida de relação primeiro com Deus, em que eu vou fazer aquilo que agrada a Ele, eu vou tentar ser mais parecido com Ele, eu vou ser santo como Ele é santo, eu vou buscar ser perfeito como Jesus disse: sede perfeitos assim como é perfeito o vosso Pai Celeste. E isso vai se expressar numa relação primeiro com Deus, mas também com as outras pessoas. Eu vou ser expressão daquilo que Deus é na vida das outras pessoas também. Então primeiro eu não pertenço mais a este mundo, eu não pertenço aos valores deste mundo, eu não estou preso aos conceitos deste mundo, mas eu pertenço ao Senhor. E se eu pertenço ao Senhor, eu tenho que ser mais parecido com o mundo ou com o Senhor? Eu preciso ser parecido com o Senhor. Eu tenho que preservar os valores do reino, eu tenho que difundir
os valores do reino. Eu tenho que ser uma expressão de que realmente eu não pertenço a este mundo, aos valores deste mundo, aos preceitos deste mundo, mas a um reino eterno e celestial. Beleza até aqui? Bom, santidade externa não é uma graça interna. O que quer dizer isso? Significa que uma pessoa sagrada, ela é separada de Deus, por Deus, para algo muito especial. No período anterior do Velho Testamento, o período dos sacerdotes, dos profetas ali, existia a separação por causa do ofício. E muitas vezes se herdava a questão do sacerdote ou do profeta, passava de pai para filho. Dos levitas a mesma coisa, tinha a família dos levitas. E isso acontecia tanto por nascimento ou por cumprir os rituais ali da purificação. Ele era uma separação que tinha a ver mais com a cerimônia, com o ato em si, do que a pessoa. O que é a santificação para nós, como um significado ampliado, aquilo que Jesus trouxe para nós? É a parte que está do lado de lá, a graça no coração. É algo que vai passar a fazer parte da nossa vida, não apenas no aspecto do que as pessoas veem exteriormente, através dos rituais, das cerimônias, das festas, mas é algo que Deus vai fazer aqui, aqui dentro no coração. É algo que o Espírito Santo vai fazer aqui na nossa vida. Exemplo, meu irmão, se por acaso você vive uma vida de prática de pecado, mas não se sente incomodado com isso, desculpe aqui a expressão popular, coloque suas barbas de molho, porque o servo de Deus, o Espírito Santo incomoda. Quando ele pratica o pecado, quando ele vive uma vida de pecado, o Espírito Santo sempre vai lembrá-lo que ele precisa se acertar, que ele precisa se reconciliar, que ele precisa voltar para Deus. Irmão Luiz. Uhum. Sim, então por isso que é algo interno. Se expressa de forma externa também. A santidade tem a ver apenas com roupa, por exemplo? Não, porque tem gente que está bem arrumado, muito bem arrumado, que está vivendo uma vida de pecado e fazendo coisas erradas. Essa semana mesmo eu vi uma reportagem de um cara de terno, com a mochila bonita, uma mochila bem bonita, roubando malas no aeroporto. O cara chegou com uma mochila bem bonita, foi, se aproximou, viu que o cara estava lá mexendo no celular, comendo lanchinho, a mochila dele embaixo aqui, com a maleta aqui, o cara foi lá, pegou, deixou a bolsa dele vazia e levou a mala do cara embora, com o notebook, com tudo que ele tinha ali dentro, foi embora. E o cara bem arrumado. Então não tem a ver com o exterior, tem a ver com o interior. Tem pessoas aí, empresários, políticos, até gente de igreja que estão andando bem arrumados, mas estão vivendo uma vida de pecado. Ah, então, Natanael, eu vou viver de qualquer jeito, vou usar qualquer roupa de qualquer maneira? Também não. O exterior vai expressar algo que Deus já fez aqui dentro. Então, é a graça de Deus no coração, isso é a santificação. Isso traz um coração agora regenerado, os afetos, as vontades vão ser rendidas a Deus, vão ser voltadas para Deus. O que Paulo chega a dizer? Não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Porque a vontade de Paulo, muitas vezes era o quê? Era fazer outras coisas, era agir de outra maneira. Não era fazer a vontade de Deus. Mas a partir do momento que agora ele tem Cristo,
ele abre mão de alguns preceitos, de alguns conceitos, de alguns valores que ele foi ensinado. Ele faz uma lista de coisas. Ele diz: eu aprendi com o melhor mestre da época, Gamaliel. Eu estudei nas melhores escolas judaicas. Eu sou judeu de judeus, hebreu de hebreus, fariseu dos fariseus. Eu sou isso, sou aquilo. Ele faz uma listagem. E é uma listagem assim considerável. Só que aí depois ele faz o quê? Ele diz: considero tudo isso esterco, refúgio. Ou seja, algo que pode ser descartado por causa de Cristo, para ganhar outros para o Evangelho. Então, muitas vezes, nós vamos abrir mão de alguns conceitos por causa do outro. Não que ferem a Cristo, não que ferem o Evangelho, mas conceitos que têm a ver às vezes com a nossa cultura familiar, com a nossa cultura do nosso país, da nossa região, alguns aspectos, até que nós fomos ensinados ao longo do tempo por causa de Jesus. Beleza até aqui? Bom, da forma à substância. O Novo Testamento, então, agora, ele vai radicalizar a santidade. Ela deixa de ser uma categoria apenas cerimonial e passa a ser uma condição do ser. Primeiro, santidade exige mais do que ritos. Então, santidade não tem a ver apenas com ritos. Pertencer a Deus implica ser conforme Ele é. Santidade exige mais do que ritos. Pessoas estão presas mais aos ritos. Eu me lembro, e o pastor Everson já citou isso aqui, de pessoa que veio aqui para a igreja e disse: aqui é mais difícil de ser crente. Porque numa outra denominação tinha ali um livro de regras. Você cumpre isso, isso e isso, pronto. Cumprir os ritos, você é salvo em Jesus. Não é por ritos, não é apenas por ritos. Segundo, a graça interior é indispensável. Quando nós falamos que algo é indispensável, significa o quê? Que é importante, mas o quê? Se eu falo que algo é indispensável, falo, por exemplo, a água é indispensável para você? Hein? É indispensável. Ninguém consegue viver sem água. Sem energia até a pessoa consegue viver, né? Hoje é difícil as pessoas viverem também sem energia, mas a água é mais indispensável, é mais fundamental. Então, quando nós dizemos que algo é indispensável, é que tem a ver com uma extrema necessidade. Então, a graça interior, ela é indispensável, porque sem o Espírito agir na nossa vida, o irmão Luiz até fez aquela observação, né? A religião se torna apenas vazia. Muitas pessoas vivem uma religião vazia, não tem sentido. Quer ver um exemplo? Lutero, ele foi para um mosteiro, e foi viver no mosteiro, e quando ele está ali naquele mosteiro, cada vez que ele se sentia pecador, ele ia lá diante do bispo, e se confessava, e o bispo passava algumas coisas para ele fazer, algumas penitências, algumas orações, e ele ia lá e se sentia um pouquinho perdoado, mas passava um tempo, ele, de novo a mesma situação, até que um dia, ele leu Romanos, capítulo 1, que é uma referência do Antigo Testamento, o justo viverá pela, aí ele foi despertado, está aqui nas Escrituras, está aqui, não é apenas rituais, não é apenas cumprir tarefas, não é apenas uma religião qualquer, porque se tinha a ideia de que quem vivia no mosteiro estava mais próximo de Deus, estava vivendo uma vida de santidade, mas não tem como, onde tem gente tem pecado. Alguém já disse, né? Se você encontrar uma igreja perfeita, não entra nela não, porque você vai estragar ela.
Mas ninguém vai encontrar uma igreja perfeita, né? Porque onde tem pessoas, tem problemas. Exemplo, quando eu cheguei no IBEL, eu pensei assim, estou indo para uma escola de missionários, só vai ter gente santa. Só tem gente que está buscando viver uma vida com Deus assim, plena. Ai, irmãos, que engano. Tinha pecador lá também. E eu cheguei lá, o pecador, eu, Délia e Natan. Não é porque está relacionado a Deus, não é porque é algo que tem a ver com Deus, significa que é totalmente santo. Então nós precisamos tomar cuidado e lembrar que é o Espírito Santo agindo em nós. Terceiro, justificação e santificação caminham juntas. Deus é quem declara justo e Ele nos transforma através da santificação. Então, o Senhor nos declarou justos. O nosso nome já estava escrito antes da fundação do mundo. Dona Creuza foi declarada justa. Marília, Evandro, nós somos declarados justos. E aí o Espírito Santo vai nos transformando a cada dia para que nós possamos ser mais santos. O templo agora é o crente. Então a santidade, ela se desloca dos lugares, dos ritos, né, dos ambientes, dos tempos, para a pessoa em Cristo. Então eu não sou santo porque eu estou aqui. Eu sou santo porque eu estou lá também. Eu sou santo porque Deus já fez uma obra aqui dentro. Então não é santidade no ritual, não é santidade no culto solene, no ajuntamento dos crentes, mas é uma santidade que perpassa o ambiente, os rituais, os dias, as festas. É uma santidade que vai ser expressa no cotidiano da vida. É para isso que nós somos chamados. E é isso que vai caracterizar que realmente nós somos santos. Então a natureza e característica da santificação tem a ver com isso. O templo agora é o crente. Cristo habita em nós. Cristo não está lá na figura do santo dos santos. Lembra que o sacerdote, ele se purificava, passava por ritual, uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos, e quando ele entrava com uma corda amarrada no pé, porque se ele morresse lá dentro, depois de um tempo, né, ele não voltou, pessoal, ele errou em alguma coisa da purificação, então vamos puxar ele para fora, porque se alguém entrasse para salvar, morria também. Era o local da presença de Deus. Mas hoje Cristo habita em nós. E se eu sou o templo do Espírito Santo, devo viver como tal. Devo agir como tal. Algumas marcas da obra do Espírito Santo em nós. Primeiro, sobrenatural. A obra de Deus não é um progresso moral humano. Não é ritos, não é atividades a serem feitas. Lembra que eu citei aqui de Lutero? Faz tantas penitências, reza tantos isso, faz aquilo, que você se torna santo. A santificação então não é esforço não é fruto de um esforço próprio, nem de uma evolução natural, mas é uma operação direta do Espírito Santo na vida do crente, né? Eu me lembro que uma tia minha, certa vez, né, abri esse parênteses aqui, ela foi subir lá aquele morro do convento, naquela estadia antiga, bem antiga, não é aquela hoje que tem, que os pedestres passam, não, era uma outra, que hoje ela está inutilizada à esquerda ali, pertinho da onde é o negócio do exército. Ela foi subir aquilo de joelho, para pagar uma penitência, e ela quebrou o braço, deslocou o braço nessa subida. Meu pai, como falava bastante, né, em todos os sentidos, meu pai falou com ela, falou assim: tá vendo, vai fazer essas coisas aí, cumprir esses ritual, se ela realmente fosse poderosa, ela tinha livrado a senhora de passar por esse problema aí, de ter quebrado o braço.
Você acha que a minha tia gostou? Da fala do Socila? Não gostou muito não. Mas passou-se bastante tempo. Essa minha tia mudou para Minas por uma circunstância, foi morar em Minas, se converteu ao Senhor Jesus, morreu serva de Deus, crente da Assembleia de Deus. Teve um encontro com Cristo, foi transformada, mas antes ela estava achando que ela ia ser mais santa, cumprindo esses rituais, né? Tem pessoas que acham que é assim: se eu orar tantas vezes por semana, eu vou ser mais santo. Eu não vou orar tantas vezes por semana só para ser santo. Não está apegado à questão do ritual em si. As atividades são importantes, quanto mais você orar, quanto mais você ler a Bíblia, faz parte do processo da santificação, mas não é isso em si. Tem que ser algo que começa aqui. E a prática dos dias de oração, de leitura da Bíblia, de atividades, vai redundar, vai ser uma expressão daquilo que Deus já fez aqui dentro. Segundo, ela é bipartida, ou seja, a mortificação do velho homem para a nova vida do novo homem. São duas faces simultâneas, é o morrer para o pecado e despertar para uma nova vida de justiça. É um movimento negativo e o positivo acontecendo juntos. Ou seja, eu vou matar a velha natureza para que eu possa dar espaço para o novo homem, para a nova criatura. Agora não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então veja que Paulo, tanto em Romanos, Coríntios, ele vai falar desta realidade. Lá em Efésios também ele vai falar desta nova realidade. Porque muitas vezes a gente quer voltar ao velho homem. Lá em Efésios capítulo 1, por exemplo, Paulo vai relembrar-nos, e o pastor Eves já tratou isso aqui, né, nessa série de estudo de santificação, baseada em Efésios, que muitas vezes a gente quer ainda voltar à velha natureza, fazer coisas da velha natureza. Então as duas coisas vão caminhando juntas hoje ainda, né? Eu vou matando o velho homem a cada dia, a cada momento, e vou alimentar o novo homem. Também, né, nessa obra do Espírito Santo em nós, ela é integral, ou seja, alcança o homem todo. Toda a alma, todo o corpo, toda a vida passa a pertencer ao Senhor através desta renovação. Quando você olha às vezes para uma pessoa que vive longe de Deus, fulano vivia longe de Deus, longe da vontade de Deus, dos propósitos de Deus, aquilo afetava até o físico da pessoa. Era uma pessoa cabisbaixa, era uma pessoa moribunda, era uma pessoa iracunda, vivia até com a face decaída. E quando teve um encontro com Jesus, a pele ficou mais bonita, o rosto já expressa uma alegria, não é mais aquela pessoa briguenta. Então, é o homem todo, é aqui dentro e é aqui fora também, é a mente, é o coração, é os sonhos, muda tudo. E também ela é progressiva, né? Cooperativa e contínua até a glória. É um processo, não é um evento apenas, mas é um processo que vai acontecendo. Deus opera hoje e o crente vai cooperando. Raramente alcança a perfeição nessa vida, mas vai se completar na ressurreição no último dia. Nós estamos caminhando nesse sentido. Então não é algo assim, caiu um raio do céu, pum, sou santo agora, totalmente santo, plenamente santo. Não, eu sou santo hoje, mas eu sou santo amanhã, e depois da manhã mais santo, e depois da manhã mais santo. Ela é progressiva, ela é um crescimento, ela é contínua, ok? E, por último, tem a cooperação do crente. A santificação é obra de Deus, mas Ele opera por meio de práticas concretas, às quais o crente é chamado a se entregar. Meios positivos, né? Então nós temos aqui alguns meios positivos. Primeiro, oração constante, comunhão diária com o Pai. Apesar de nós não estarmos presos aos rituais, mas se eu quero ser mais santo, eu preciso orar mais. Se eu quero ser mais santo, eu devo buscar estudar a palavra.
Se eu me alimento e busco direção em outras coisas que não a palavra, eu estou sendo deficiente nessa busca pela santificação. Terceiro é um exercício de fé, confiança ativa nas promessas de Deus. E quarto, comunhão com os santos, é a vida comum da igreja. Quanto mais eu me junto com os crentes, com os servos de Deus, isso vai me fortalecendo nesta caminhada da santificação. Por quê? Quando eu estou fraco, o outro irmão vai e me ajuda. Se eu estou vivendo uma vida que está começando a sair dos propósitos de Deus, tem um irmão que vem e me puxa a orelha, no bom sentido, me ajuda nesta caminhada. É isso que é a igreja. Também tem as questões nos aspectos negativos, ou seja, o que evitar. Primeiro, fugir das tentações. Muitas pessoas ficam aí brincando com o pecado, mas os alertas da palavra de Deus são claros para nós. Tem muitas coisas nas Escrituras que a palavra de Deus nos orienta que nós devemos fazer o quê? Fugir. Fuja dessas coisas. Em outras coisas, Deus vai dizer: vigiai, esteja vigilante, né? Então aqui nós temos que vigiar os nossos afetos, ou seja, guardar o nosso coração. Se tem algo que a gente precisa confessar, confessemos. Se tem perdão para pedir a alguém, vamos pedir perdão a alguém. Se você não sabe, você pode até pesquisar a respeito disso. Alguns, não são todos, preste atenção no que eu estou falando. Alguns tumores, alguns câncer, são fruto de ódio, raiva, falta de perdão que a pessoa vai alimentando, e isso leva a doenças até graves. Isso já foi explicado. Pesquisa a respeito para você ver. Começa lá com a dorzinha no estômago, começa com a dorzinha na coluna, quando vai ver, é o ódio guardado no coração. Não são todos, olha aqui, eu quero deixar bem claro. Então toda pessoa que está com câncer, está com úlcera, está com dor, é por causa da raiva, do pecado, da falta de perdão. Não necessariamente, é do pecado original lá, claro. Todas as doenças que a gente tem a ver com o pecado original, mas em termos práticos, algumas coisas que acontecem é porque a gente não está guardando o nosso coração. Então peça perdão, se precisa. Alivie o coração de mágoas, de rancores. É melhor que seja assim. Aham. Uma coisa está intimamente ligada à outra. Não existe uma dissociação, não existe uma separação. O perdão de Deus, para mim, está ligado ao perdão que eu vou expressar para com os outros. Só que a gente às vezes fala assim: pastor, mas o fulano não merece não. Eu pergunto: e você merece? Fala, Jonas Júnior. Sim, com certeza. Está também ligado. A questão de uma vida com Deus está ligado a esta intimidade com o Pai. Como que Deus vai responder orações, né, que são feitas sem esta vida. Também no que evitar, romper com hábitos que alimentam o velho homem. Nós precisamos muitas vezes romper, né, com hábitos, com atitudes que têm a ver com o velho homem. Por exemplo, se uma pessoa tinha problemas com embriaguez, coisas do velho homem, ele se embriagava direto. Por que ele vai ficar convivendo ali nos bares? É melhor que ele evite. É melhor que ele não conviva com esse ambiente. Inclusive de forma prática, agora é de forma prática, tá? As pessoas sérias das comunidades terapêuticas, eu pelo menos convivi com 3 pessoas aqui no estado que coordenam
comunidades terapêuticas, todos eles falaram a mesma coisa, com pessoas que tinham parentes viciados em bebida, droga e etc. Todos eles diziam a mesma coisa: se você quer ver o seu familiar, depois do tempo aqui, 8 meses, 1 ano na comunidade terapêutica, se você quer ver o seu familiar longe da droga e da bebida, a partir de hoje, para o resto da vida de vocês, não tenha mais bebida alcoólica em nenhum encontro da família. É um desafio, não é? Nunca mais ter bebida alcoólica naquela família, se ela quer que o parente, depois de um tratamento na comunidade terapêutica, seja livre da bebida e da droga. Por quê? Porque é o start. Então se nós quisermos uma vida de santidade, nós precisamos romper com hábitos que alimentam esse velho homem. Se tem coisas que nós somos fracos naquele ponto, nós precisamos fazer o quê? Fugir dessas coisas. E por último aqui, discernir as companhias e os ambientes nocivos. Tem a ver com o terceiro também, né? Tem as práticas do velho homem, mas tem a ver com os ambientes. Então tem certo lugar que é melhor que você não vá. Algo prático, irmão. Inclusive aqui vamos abrir um parênteses. Essa semana, acho que hoje, talvez amanhã, não sei, é aniversário do Parque Moscoso, em Vitória. Aí você fala, mas Natanael, o que tem a ver isso com o nosso estudo? Tem a ver com o que eu estou falando agora. É porque quando eu fui convidado para ir para um trailer, trabalhar lá, na época o dono do trailer, eu adolescente, tá? 15 anos, 15, 16 anos ali, o dono do trailer queria colocar bebida alcoólica no trailer. Eu falei assim, o trailer do fulano lá, tá vendo? Pessoal sentado lá, mesa cheia, pessoal tomando cerveja, vou colocar cerveja aqui também, e cigarro. E ele era crente, ele era de uma igreja evangélica, o dono. Eu virei para ele e falei assim, no dia que você colocar aqui, no mesmo dia eu saio e vou embora. Que isso, Natanael, não tem problema, não sei o que, começou aquele debate ali. Eu falei assim, eu respeito que o senhor é o dono, o senhor decide o que o senhor quer fazer do negócio do senhor, mas a partir do dia que o senhor colocar bebida para vender aqui alcoólica e cigarro, eu vou embora, não trabalho mais com o senhor. E ele ficou por um bom tempo, né? Enquanto eu trabalhei lá, ele não colocou bebida alcoólica. Não sei se ele estava me testando na época, talvez seja, ou se eu falasse, então tá bom, não tem problema, né? Tem nada a ver. Então tem algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado e nos posicionarmos. Vamos imaginar que abrisse uma porta de emprego para você trabalhar num motel. A porta de emprego é você trabalhar num motel. E aí? O que você faria? São coisas que a gente precisa pensar. Porque entre trabalhar no motel e trabalhar na distribuição de droga, de bebida, é a mesma coisa. Cuidado com os ambientes nocivos. Cuidado com as companhias nocivas, nós precisamos discernir. Vamos concluir então? Concluindo, nós precisamos ser separados deste mundo e ser transformados a cada dia. A santificação começa onde a justificação termina e só se completa na glória. É a paciente obra do Espírito Santo que refaz o ser humano à imagem de Deus. E Ele nos chama todos os dias a cooperar com Ele, através das nossas atitudes, das nossas ações. Nós vamos realmente expressar se somos de Deus ou se não somos de Deus. A palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versículo 48 nos diz: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celeste. Enquanto estamos aqui, irmãos, nós vamos ter essa luta. É uma luta, carne e espírito. O apóstolo Paulo chega a dizer: o bem que quero, este eu não faço, mas o mal que eu não quero,
Por quê? Por causa deste velho homem que luta cada dia para querer se manifestar. É importante, amados, nós falarmos: Natanael velho Natanael, morra Natanael velho. O velho homem, a velha natureza, os valores e preceitos de uma vida corrompida. Uma das características da santificação é ter um coração voltado para Deus, com atitudes que expressam aquilo que Deus já fez aqui dentro da nossa vida. É isso que vai caracterizar se nós somos santos ou não. É isso que vai caracterizar se nós estamos perseguindo a santificação ou não. É isso que vai caracterizar se Cristo já fez uma obra aqui na nossa vida, no nosso interior. Amém? Vamos orar?